Só esperando começar a gravar. Eu vou na parte. Boa noite, Tamara. Eu vou na parte que ficou faltando os slides, vou finalizar ela, esperando entrar mais alguém, e depois eu falo o que eu tenho que falar, beleza? Se der tempo, a gente começa um novo assunto. Por favor, me ajudem com isso. Onde eu parei na última aula? Vocês se lembram? Eu dei isso aqui? Ó, vocês não estão vendo, né? Mudou tudo agora. Como é que... Ih, graças. Agora me pegou. Como é que eu faço para apresentar? Eu percebi. Achei, acho que achei. Esse aqui é legal. Achei. Tem uma setinha aqui, ó. Pronto. Estão vendo meu compartilhamento de tela? Não está apresentando. Do meu do lado da mãozinha. Sim. Isso, sim. Estão vendo agora. Engraçado, né? Que. Aperta a mãozinha para ver se eu vou ver um barulho aqui. Alguém aperta a mãozinha. Isso, deu. Deu barulho, deu. Porque vocês estão mandando mensagem, não está aparecendo barulho nenhum. Eu tô assim, antigamente tinha, né? Eles mandavam mensagem, às vezes dava um barulho. Agora acho que esse barulho sumiu. Mas então, vamos lá. Isso aqui eu dei na última aula. Essa parte. Acho que eu dei, não dei? Aí a Sabrina falou sim. Eu dei essa parte. Essa primeira questão, a gente trabalhou ela? Oi. Não, Grazi, minha última aula não está no YouTube. Ah, você não estava. A minha última aula eu não postei ainda. Olha o efeito espelho. Então vamos passar essas questões rapidinho, então, né? Que nem eu acho que você estava assim. Eu estava dando essas questões e vocês estavam respondendo. Eu acho que eu cheguei a falar sobre um pouquinho do Milton, falei da geografia humanista, não falei com vocês? Olha, você viu, eu tinha dado essas questões aqui, acho que passei. Falei um pouco sobre as correntes. Esse aqui, alguém que estava, lembra se eu falei sobre isso? Esse slide? Larissa, aham. Deixa eu só ver qual é o slide que é. Esse slide que a Larissa está falando, o que é paisagem, o que é região, o que é lugar, foi esse daqui. Aí eu dei algumas questões para vocês tentarem fazer. Eu acho que eu não dei. A partir daqui, deixa eu ver. Eu não dei, né? Então vamos partir disso aqui. Qualquer coisa a gente dá uma revisada. E outra coisa, essa semana eu vou postar eu vou estar postando uma lista lá no Class, com algumas questões, tanto que já foram, né, algumas perguntinhas da matéria que eu já dei, e da matéria que a gente vai iniciar. Então, eu gostaria que vocês respondessem. Peraí, a Natália. Respondessem, tentassem fazer, mesmo que eu não dê a matéria ainda, para aí, se surgir alguma dúvida, a gente já vai trabalhando durante a próxima matéria. E outra coisa, vocês fizeram aí, né, 2 simulados de humanas. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem procurar. Boa noite, a Natália que entrou agora. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida nas questões que tiveram, eu vou tirar uma aula para a gente estar resolvendo. Vou esperar. Boa noite, Natália. Vou esperar acumular mais um simulado. Eu escutei uns burburinhos por aí. Vou pausar para falar agora, né? Já comecei, então vamos lá. Eu tenho uns burburinhos por aí sobre questão de simulado. O que vocês estão achando? Vocês acham, estão gostando das... Porque a ideia é que os cursinhos tradicionais, os cursinhos que treinam a galera top, eles têm simulados todos os finais de semana. Sem hesitação, todos os finais de semana. Porque muitos diretores, muitos pensadores da área de educação acreditam que um aluno ele tem que manter uma constância.
ele tem que fazer um simulado, tirar uma semana, durante a semana, ele tem que separar um tempo para ele corrigir o que ele aprendeu nesse simulado, os erros que ele teve nesse simulado, fazer as aulas durante a semana. Toda semana você tem que ver tudo. A ideia da filosofia educativa é que você não pode tirar assim, essa semana eu vou estudar biologia, na próxima matemática. Não, porque você acaba negligenciando áreas. Então a ideia é que toda semana, uma semana tem 7 dias, você se organize nesses 7 dias para tentar ver tudo, ver todas as matérias nesses 7 dias. E manter uma constância. Aí você estuda esses 7 dias, faz uma avaliação, estuda de novo, faz uma avaliação. E assim, mesmo que você não vá bem em algumas dessas avaliações, você está mantendo um ritmo, está se mantendo constante. Então, porque tem muita gente que é assim, uma semana ela estuda muito, 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 de 12 horas por dia para mais, e na outra semana ela já não consegue bater isso, às vezes não estuda nem 1 hora durante o dia, naquela semana. Então a ideia não é estudar 14 horas por dia, mas também a ideia não é estudar 1 hora por dia, mas sim manter ali, tentar manter uma constância. Você não precisa estudar 12. Se você estudar 2, 3 horas, 4, 5, 6 horas bem estudadas, tá ótimo, mas o importante é você manter essa constância. Mas a gente entende também que talvez para o início, o equilíbrio, Grazi, justamente. Aí algumas coisas que surgiram, né? Parece que algumas pessoas reclamaram, perguntando, né, se ia ter realmente simulado todo final de semana, igual a gente está tendo. A gente já fez um conjunto, né? 2 finais de semana de simulado. Esse último final de semana teve outro simulado. No próximo a gente vai ter o fechamento desse segundo ciclo de simulado, né? Então eu queria ver com vocês. Dá para ir assim? Dá para ir com um simulado todo final de semana? Que a ideia é, a gente pega os simulados do Bernoulli. E o Bernoulli, o Bernoulli começou em janeiro. A gente começou agora, né? Em dia 26 de abril. Então a gente está um pouco atrasado em relação ao Bernoulli. Então é o seguinte, o Bernoulli já lançou esses simulados que a gente está dando já há um tempo. Então a ideia é que a gente caminhe e chegue pau a pau com o Bernoulli. Para quem não conhece o que eu estou falando, o Bernoulli ele é um sistema de ensino, é um colégio, um cursinho muito renomado no Brasil, sediado em Belo Horizonte. Eles também têm em Pernambuco, se eu não me engano. Sim, a Rafaela falando, a Larissa também deu a opinião dela. Então é o seguinte, o que eu estava conversando com a Cacau, realmente pode ser muito desgastante um simulado todo final de semana. Embora eu precise que vocês entendam que não quero alimentar esse tipo de pensamento de que há uma concorrência, mas de fato ele existe. Existem pessoas que vão concorrer com vocês uma hora. Infelizmente, o sistema de educação no Brasil, principalmente as faculdades públicas, não tem vagas para todo mundo. Então a gente acaba que as provas elas estimulam a competição. E em comparação infelizmente um está competindo com o outro. Enquanto vocês não estão fazendo simulados, há outras escolas que têm de 1 a 2 simulados por semana. Então, não quero que vocês façam essa cobrança em vocês. Mas assim, né, já colocando essa sementinha, o ideal é que tivesse simulado toda semana. Só que a gente entende a parte humana de todo mundo. Então, o que eu falei com a Cacau? Aliás, foi a Cacau que sugeriu isso, ela e o Agüero. Que a gente faz o seguinte, nesse início, como a gente está atrasado em relação ao Bernoulli, a gente vamos tentar fazer, né, o máximo que puder, sem essas folgas semanais. E quando a gente chegar um pouco mais para frente, assim, lá para daqui 2 meses, né, em julho, a gente já vai estar mais pau a pau com o Bernoulli e a gente já pode dar um descanso, né? Tipo assim, podemos fazer, né, um ciclo de simulados, um final de semana de descanso. Depois outro ciclo de simulados, outro final de semana de descanso. O que vocês acham de ser assim? A Tamara já disse que todo final de semana seria melhor. Rafa, o que você acha, Larissa? Porque aí dá para vocês descansarem pelo menos no final de semana. Mas a ideia é nunca fiquem parados, gente. É como eu vou fazer uma comparação esdrúxula, né? Mas que funciona bem. Para quem faz exercícios físicos, para quem pratica algum esporte, para quem malha aqui, entre vocês, você sabe, quando a gente para, aí, na hora que a gente vai voltar, é um desgaste. No começo é ruim, até você pegar as engrenagens ali, começar a malhar, se adaptar ali, você dói, é igual quando troca de ficha, para quem faz academia. Seu corpo dói tudo, e no começo é difícil, mas depois que você acostuma, você acaba até, não vou falar que você vai gostar de fazer simulados, mas você pega o pique, né, que no esporte você acaba gostando. Você pega o pique das atividades
físicas e acaba se sentindo melhor. Você não fica tanto. Mas é a questão do equilíbrio. Se você para, um dia que você para, aí no outro você quer parar também, e vai virando uma bola de neve. Outra questão, então beleza, né? Eu vou passar para o Cacau e para a Agüero, que eu conversei com alguns de vocês, não estão todos aqui, é claro. Outra questão que eu queria falar é sobre que ontem a Cacau postou, mandou lá no grupo, né, um levantamento que a gente está fazendo da avaliação dos professores. Provavelmente alguns de vocês já fizeram, né, a avaliação, espero que vocês façam, que é importante para a gente, né, para a gente estar vendo. Já tinha tido algumas reclamações antes, então essa avaliação é um jeito da gente poder estar conversando direitinho com os professores, sem conflitos e tudo, que eles possam ver os pontos que vocês levantaram, possamos também identificar, porque muitas vezes identificar erros na gente é difícil, né? E quando talvez um outro monitor chama a nossa atenção, fica aquela coisa meio sem graça. Mas quando a gente vê a resposta do alunado, de vocês, né, que estão recebendo essa ajuda, fica mais fácil da gente talvez identificar. Muito obrigado por quem participou. Quem não participou, por favor, participe lá, responda o comentário, o questionário. Então, eu acho que era esses avisos que eu tinha para dar. Esse final de semana tem outro simulado, por favor, façam. Né, eu já expliquei aqui, até agora eu expliquei, eu vou continuar batendo nessa tecla. É muito importante que vocês façam simulados e participem das aulas. Não pode negligenciar nada. Estava conversando com o Agüero sobre a nota dele, a pontuação dele. Para quem não sabe, o Agüero, professor de física, de matemática e seus, ele passou em medicina agora, neste ano, para a Universidade de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. Eu estava conversando com ele justamente sobre essa questão, né, de qual é a nossa perspectiva para vocês. Ah, Rafa, eu vou mandar lá. Mas como você entrou agora, não sei se vai fazer sentido, né, você votar, porque, no caso, é avaliação com base nas aulas que o pessoal assistiu. Mas vou mandar lá o link de novo também. Estava conversando com a Agüero sobre isso, né? A ideia é que, até o final do ano, né, vocês estejam preparados o suficiente para tirar ali de 120, talvez um pouco menos, acertar 120, um pouco menos, mas se Deus quiser mais de 120 questões no Enem. Então, e os simulados ajudam a gente a ver, amém, todo mundo diz amém aí. A Larissa falou amém, quero ouvir o amém, igreja. De 120 para cima, porque garantindo esses 120 pontos e garantindo uma redação acima de 900, você chutar o pau da barraca, pode escolher o curso, entendeu? Escolher, fala Deus, isso aí. E escolher o curso e escolher a faculdade, isso é muito bom. Se for cotista, claro, cada um tem uma situação diferente, mas esse 120, se você for cotista, dá para você se enquadrar nessa condição de escolha. Se você não for cotista, e dependendo do curso, também te coloca num patamar muito bom, mesmo não sendo cotista. Mas, assim, a gente tem que entender que o vestibular, para entrar na faculdade, é sempre uma caminhada. Então, a gente tem que se cobrar sim, mas a gente tem que entender, né, que cada ano é um degrau por vez. Talvez esse ano, igual a minha experiência dos últimos anos, né, teve ano que eu não consegui o que eu queria, mas, em comparação com o ano anterior, eu tinha melhorado muito. Então, tem que entender que são degraus. São degraus, e se você bater na trave, entenda que você melhorou e vai melhorar mais ainda. Então é isso, né? Sem enrolação, vamos voltar lá para a minha matéria. E avisando, na semana passada eu não consegui dar aula, estava passando mal, uns probleminhas aí. Essa semana eu vou dar essa aula e vou tentar pegar uma outra aula com o Agüero. Não sei qual ainda, tem que ver com ele. Se vocês tiverem alguma sugestão de qual dia aí, vocês acham, mas eu vou pegar alguma aula dele. Hoje eu acho que ele vai dar 2 aulas para vocês, né, no lugar da Mona, que ela teve que fazer um bate-volta em outra cidade. Então é isso. A Maria até cansou de me escutar e achou fora. Então vamos lá. Ó. As correntes de pensamento geográfico. Opa, esqueceu. Determinismo geográfico. Determinismo foi uma escola que emergiu no final do século XIX, tendo o geógrafo alemão Friedrich Hetzel como principal pensador. Como essa corrente, a natureza determinava o ser humano, interferindo ou auxiliando no desenvolvimento de uma região. As ideias deterministas, fortemente influenciadas
fortemente influenciadas pela biologia. Aí eles fazem um adendo aqui, Lamarck e Darwin. Quem conhece, quem sabe do que se trata esses dois sobrenomes, Lamarck e Darwin, fala aí nos comentários que daqui a pouco eu vou ver. Favoreceram as diferentes formas de dominação política e econômica. E eu quero que vocês já levantem uma dúvida, né? Quem sabe, já deu uma dica aqui, né, que tem a ver com biologia. Quem sabe o que Lamarck e Darwin são, quem eles são, e me fala aí, o que vocês acham que tem eles e a teoria deles a ver com política e economia, que nem fala aqui. Ao estudar o comportamento do Estado, Hetzel afirmou que sua organização se dava de forma natural e que as noções mais envolvidas precisariam de espaço vital, ou seja, recursos necessários para garantir sua soberania e consolidação de poder em determinado território. Esse pensamento de um espaço apropriado, território, denominado e dominado, serviu de base para as políticas imperialistas alemãs nazistas do século XXI. Importante essa última parte aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês falaram. Aí, ó. Vamos lá. Cotista não, isso aqui é outra conversa. Seleção natural, a Grazi perguntou. A Larissa falou sobre evolução. E justamente, as duas falaram palavras-chave aí de Lamarck e Darwin, né? Os dois postularam teorias sobre o desenvolvimento dos animais, uma suposta evolução, né? Darwin chegou à conclusão ali do conceito muito estudado, né, por Darwin e propagado por ele, nome de livro, que é a seleção natural. E esses conceitos, eles foram tirados, né, do eixo biológico e introduzidos numa questão política, ideológica e até mesmo econômica por muitos pensadores. O imperialismo que aconteceu no final do século XIX, ele justificava, né? A gente vai estudar mais para frente, a Cacau também provavelmente vai trabalhar, porque são áreas que elas flutuam, né? Entre várias áreas. Vocês vão escutar isso aqui na minha aula de geografia, vocês vão escutar isso na aula de história com a Cacau e com o Lucas, vocês vão escutar isso na aula de filosofia e sociologia, vocês vão escutar isso na aula de redação, e você pode escutar isso em outras áreas também. Porque muitos termos a gente trabalha em conjunto, que é o darwinismo social. O darwinismo social foi uma repescagem desse conceito do Darwin sobre a seleção natural, sobre a evolução, que vocês falaram aí, e fizeram uma retomada para tentar justificar algumas práticas. Eles tentaram justificar a escravidão de povos como os povos africanos, tentaram justificar, por exemplo, a dominação. Vocês vão estudar em história, se já não estiverem estudando, o final do século XIX, quando europeus foram para o continente africano e decidiram, assim, por livre e espontânea maldade, repartir todo o continente lotearam. Fizeram uma invasão e um loteamento na África, como se não tivesse ninguém lá, né? É praxe da Europa. E dividiram aquilo lá tudo e usaram como justificativa justamente o darwinismo social. Essas pessoas, elas não são evoluídas tão quanto nós, europeus. Tem o neodarwinismo também. Não é exatamente isso, não. O neodarwinismo, Lari, também faz parte da biologia, mas não tem tanto esse cunho que eu estou falando político e ideológico. O neodarwinismo é uma interpretação mais moderna dos postulados de Darwin. Está mais recluso à biologia, é mais técnico. O darwinismo social, que eu estou falando que tem esse recorte. Tá bom? Mas são conceitos que a gente vai trabalhar mais lá para frente. Só reiterando, né, para não deixar confusão, quando o Darwin, ele é antes do século XX que veio o Darwin, né? As postulações dele são antes do século XX. Então, embora Darwin tenha postulado várias coisas que continuam certas até hoje, Darwin não tinha alguns conhecimentos que a gente tem hoje, como genoma, genes, DNA, e essas coisas que nós fomos descobrindo nos últimos séculos, elas ajudaram e muito a reforçar a teoria darwinista. Então, esse upgrade da teoria, né, esses novos adenos que a teoria teve, é chamado neodarwinismo. Continuando para o próximo slide. Possibilismo. O possibilismo surgiu na escola francesa com Paul Vidal de Lablache. Essa corrente não se trata de uma oposição ao determinismo, a gente falou sobre determinismo nas primeiras aulas, mas de uma relativização do olhar acerca do espaço, visto que a escola lablachiana mencionava que a natureza fornecia possibilidades à ação humana.
Um dos conceitos trabalhados na escola possibilista é o de gênero de vida, que seria o conjunto de técnicas e costumes de um povo em seu processo de adaptação e ou transformação do meio natural de curso histórico, buscando garantir a sobrevivência e o desenvolvimento da população. Esse pensamento subsidiou a lógica neocolonial da França nos séculos XIX e XX. A França também estava junto, obviamente, na Europa, também estava ali na corrida para a colonização da África. Método regional. O método regional é de origem estadunidense e enfatiza... Gente, só uma curiosidade, né? É claro que é uma generalidade, mas geralmente as pessoas nascidas nos Estados Unidos da América, a cultura dos Estados Unidos da América, eles não gostam muito desse nome, mas é um termo que a comunidade global, historiadores e geógrafos, filósofos e sociólogos preferem usar porque ele remete a um preconceito, né? Essa palavra, estadunidense. Eles gostam de ser tratados como americanos. Só que pelo fato de os Estados Unidos da América ser apenas um dos países que compõem o continente americano, ou seja, brasileiros são americanos, mexicanos são americanos, canadenses são americanos, porto-riquinhos, chilenos, todos são americanos, a academia decidiu que o gentílico do povo dos Estados Unidos da América é estadunidense. Eles ficam putos. Mas, continuando. O método regional é de origem estadunidense e enfatiza a diferenciação de áreas não com base nas relações entre o ser humano e a natureza, mas sim na integração de fenômenos heterogêneos em dada porção da superfície da Terra. O espaço era definido como um receptáculo de fenômenos e as áreas poderiam ser demarcadas para estudos gerais ou específicos. Essa foi uma das primeiras iniciativas de matematização da geografia. Os principais nomes desse pensamento são Alfred Etner, Richard Hartshorne, e seguiu uma linha de pensamento neocantiana. Retomando Kant. A nova geografia, teórica quantitativa, surgiu em meados da década de 50, utilizando as técnicas estatísticas dotadas de maior ou menor grau de sofisticação. Foi a primeira corrente a adotar o espaço como conceito-chave, ao mesmo tempo que se relegava lugar, paisagem e território, alegando que essas noções não eram científicas como a geografia teórica quantitativa. Os indicadores socioeconômicos são passíveis de serem expressos em termos numéricos, avaliando assim o grau de desenvolvimento entre as nações. A estagnação econômica do mundo é tratada como uma etapa necessária, superada em curto prazo, desde que essas nações adotem políticas corretas. Tem a geografia crítica, né? Aí o Milton Campos, brasileiro. A geografia, ele é o pai da geografia crítica, né? Ela é de orientação marxista. Quem não sabe o que é marxista, me fala aí nos comentários. Emergiu nas décadas de 1960 e 1970. Os principais nomes são Yves Lacoste, Pierre George, Raymond Guglielmo. A geografia crítica se destaca por sua carga analítica, questionadora, investigativa e que busca o que se encontra por trás da paisagem, usufruindo dos primeiros obtidos pelas demais ciências, preocupando-se em estabelecer as interações sociais. Além disso, a geografia crítica explica as disparidades no movimento entre os povos e nações como resultado de um processo histórico originado no sistema capitalista que agrava tensões de diferentes ordens. E por último, não menos importante, a geografia humanista. A geografia humanística, tem sua origem no início da década de 60 e ganhou força nos anos 70 com a base de influência das correntes epistemológicas ligadas ao humanismo. Os principais nomes são Yu-Fu Tuan, Annie Bechtman, Armand Fremont. Na visão dos geógrafos dessa corrente, a contribuição particular da geografia com base nessa visão está na pesquisa dos variados tipos de percepção, de valores, de atitudes relativas ao espaço e à natureza. Nesse sentido, dois conceitos fundamentais da geografia humanista são os conceitos de lugar e os conceitos de espaço vivido. A relação da sociedade com a natureza mudava, e à medida que o ser humano começava a ver a paisagem com outros olhos, o espaço foi visto como um ambiente ora apropriado, ora conquistado e ora demarcado. Já as correntes mais atuais tratam da percepção e das relações humanas do espaço no qual se encontra. Vamos ver se vocês estão vivos. Não. Quem não me abandonou, se calou. Perguntei, né? Não sei, ninguém respondeu. Todo mundo sabe o que é marxismo?
Aí, ó, Cacau deu aula ontem. Então vocês estão dominando o marxismo. Então me fala aí. Me fala. Alguma coisa. Vamos ver se a memória de vocês estão boas. Se a Cacau deu aula, vocês estão dominando. Cadê? Ó, Eduarda Nery já deu contribuição dela. Agora eu quero ver a Sabrina, quero ver a Rafaela, a Grazi. A Grazi. Lembra que fala muito sobre capitalismo. Muito bem, fala mesmo. Cadê a Larissa? A Larissa deu uma sumida. A Larissa está conosco? Jaz entre nós? Sociologia revolucionária. Ó, a Evelyn lançou a braba. Isso mesmo. Muito bem. Aí, ó, um dos pais da sociologia, quem é ele? Carlinhos. Me lembra sobre o capitalismo. Justamente. Então, marxismo, embora tenha as coincidências ismos, né, com o capitalismo, o marxismo ele se trata de uma corrente. Primeiro nome, né? Marxismo. Marx vem do protagonista dessa corrente. Marx foi quem cunhou, de certo modo, esse termo, marxista, né? É a corrente que segue-se após o Marx. Karl Marx, para os íntimos, Carlinhos Marx, ele foi um filósofo, sociólogo, e ele escreveu, junto com Engels, o Manifesto Comunista, em que Marx é um historiador, acima de todas as coisas, né? E nesse Manifesto Comunista, que é um livro muito interessante, a gente tem que ler as coisas antes de criticar e até mesmo antes de defender. Então eu indico que leiam, é um livro, é um fininho, é um livreto. Indico que vocês leiam. Marx faz uma análise, ele é um analista, futurólogo. Existe uma corrente dentro da história que chama futurologia, adoro. Tem vários autores que falam sobre isso também. A futurologia é quando historiadores se arriscam a dizer o que vai acontecer no futuro, devido às ações presentes do passado. Eles analisam isso justamente lá, sobre trabalho também. Sobre trabalho, muito sobre trabalho. Então, futurólogos dentro da história, eles analisam o passado e o presente para tentar prever um futuro. Um futurólogo muito famoso atual, tanto que a gente sorteou um livro dele no Mendes ano passado, quem sabe esse ano vai ter de novo esse sorteio, né? É o Yuval Noah Harari. Ele escreveu um livro best-seller no mundo, ele é israelita, né? Chama Uma Breve História sobre a Humanidade. Ele gosta muito de fazer essas análises do passado, do presente, e falar um pouco sobre o que ele acha que vai acontecer no futuro. E Marx não era diferente. Marx, ele traçou tudo isso voltado pelo cerne do trabalho, que a Aris falou, ele pegando questões sociológicas e tratando. Ele tratou como o trabalho vem se transformando e como as relações entre as pessoas, ao longo da existência humana, vem se transformando. Ele falou de como a gente passou de um período escravista para um período feudal, para um outro período que ia vir a seguir. Então ele falou que a fase do capitalismo, que estava se emergindo ali na época que Marx era vivo, ela era nada mais que uma fase necessária, mas que era uma fase em que o mundo ia passar e que depois dessa fase viria uma outra fase e depois uma outra fase. E ele diz, né, nessa análise dele, que as últimas fases seriam, depois do capitalismo ia vir o socialismo, e depois do socialismo, por fim, a comuna, o comunismo. Marx, ele fala que ia ter ali uma revolução, que o operariado, os trabalhadores iriam se unir, e Marx bate muito na tecla, né, que há um conflito entre classes, há um conflito entre trabalhadores e os donos dos meios de produção, né, os burgueses. Ele fala muito desse conflito entre as pessoas. Eles falam que os trabalhadores do mundo, ele faz um convite também, né, que os trabalhadores do mundo, um dia eles vão se unir, eles vão chegar a um consenso de que eles são oprimidos, e eles vão se voltar a quem oprime eles, aos burgueses donos dos meios de produção. Ele fala que depois disso, depois dessa revolução, a gente vai ter uma fase ali de acréscimos e decréscimos, e por fim a gente vai chegar na utopia marxista, né? Embora Marx não tenha feito nada, ele só estipulou, só fez uma análise e deu uma de vidente ali, falando o que ia acontecer, as pessoas se inspiraram nessa obra dele e lançaram uma corrente que muitos outros históricos, sociólogos mais para frente,
embasaram-se nesses postulados de Marx e Engels para poder escrever seus próprios postulados. E essa corrente a gente chama de marxismo. É a corrente que sempre acredita que existe um conflito entre duas classes, uma oprime a outra e a outra é oprimida, e que envolve uma questão de dinheiro, envolve uma questão de poder, envolve uma questão de money, envolve a questão dos meios de produção. É sobre isso que o marxismo fala. Bem-vinda, Micaela. Graziele, não estou entendendo a Graziele. Toda hora a Graziele sai, Graziele volta. Graziele sai, Graziele volta. Bem-vinda, Micaela. Boa noite. Para quem não sabe, né, é o Momento Vexame, que eu gosto de fazer isso. Micaela é a noiva do Agüero. Noiva. Namorada do Agüero, gente. Sabiam disso? Era Micaela Lima. Te entreguei, Micaela. Te entreguei. Onde que eu tava? Tá. A gente já falou aí sobre... Eu tô com dificuldade para ver a tela, porque meu microfone tá bem na frente. Isso aqui eu acho que eu já li. Eu tinha voltado e tinha... Nem vou ler isso não, pra gente não perder tempo. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Depois dessa falazada. Eu quero vocês participando aí no chat. O conceito de gênero de vida, entre outras coisas, abrange um conjunto de técnicas e costumes construídos e passados socialmente, exprimindo uma relação entre a população e os recursos. Essa ideia foi proposta por... E aí? Vou ficar travado nessa tela aqui, ó. Aí, assim que alguém me responder, vocês levantam a mãozinha e vai me escutar. Quem que falou sobre gênero de vida? Eu falei aí para trás, né? Quem estava na aula aí, vivo, viu o que eu falei. E aí? Qual a resposta para essa pergunta? Eu ia falar hoje é segunda, mas hoje não é segunda, hoje é terça. E aí? Não, eu coloquei a resposta na cara, gente. Geografia é difícil. Aí, ó, Eduardo Neres falou A. Rafaela, a gente vai caminhando. Geografia é fácil, mas pode ser difícil, né? Como você disse. A Larissa falou letra A. Letra A. Não vou esconder muita coisa, não. É a letra A. Vidal de Lablache defendia a escola francesa possibilita, a qual... Deixa eu só aceitar quem quer que seja. Não é ninguém. Por incrível que pareça. Gente, só me deu uma travada aqui. Gente. Travei. Estão me escutando? Estão me vendo? Eu dei uma travada cabulosa. Pelo menos para mim aqui, não. Ficou tudo muito insano. O meu também estava dando isso. Não, mas já voltou já. Eu vou fechar não, que já está quase dando meu tempo. Então vamos lá. Afirmava que a natureza fornecia possibilidades de intervenção humana, adaptando o meio às suas necessidades. Para tanto, o conjunto de técnicas e costumes de um povo indicava um certo gênero de vida. Então ele fala que gênero de vida é essas técnicas e costumes de um povo. Ele pegava uma comunidade, poderia ser ela uma comunidade de indígenas, poderia ser uma vila na Europa, ele analisava as técnicas e os costumes desse povo e ele falava que aquilo era um gênero de vida, de uma civilização, o qual seria avançado se uma nação apresentasse elevado desenvolvimento econômico, como era o caso da França imperialistas dos séculos XIX e XVIII. Não estou falando que esse conceito dele é o mais aceito hoje em dia, não. Calma aí. Mas é um conceito válido à época e foi usado para justificar muitas ações políticas, que nem eu falei sobre colonialismo. Questão 2. Diante da história, a geografia foi usada como instrumento científico para... Eu acabei de falar sobre isso, né? Diante da história, a geografia foi usada como instrumento científico para legitimar o domínio dos países ricos sobre países pobres. A afirmação de que os trópicos são regiões hostis e inóspitas foi usada como materialismo científico para facilitar expansionismo territorial no século XIX. No pós-guerra,
A crise europeia e o processo de descolonização do terceiro mundo fizeram surgir a geografia da libertação. Aí o Milton aí, ó. A concepção do pensamento geográfico, surgida nas décadas de 1960 e 1970, capaz de romper a visão imperialista do primeiro mundo, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem vai responder isso, Jorge? Boa noite. Grazi disse B, a Sabrina Evelyn disse B, a Natália disse B. Não, se for a B mesmo, a Rafa disse B. Eu, se fosse vocês, também diria B, né? Porque todo mundo dizendo B, eu vou dizer outra coisa. Não vou dizer, né? Mas diferente. Vamos ver se é a letra B. É a letra B, é o que eu acabei de falar. Eu questionei vocês sobre isso, né? Aqui, tá na cara, gente. Falou sobre um conflito entre países ricos e países pobres, falou sobre tentativas de justificar as coisas, é marxista. Essa questão, mas olhe bem, né? Essa questão ela pode confundir. Porque olha a letra C, fala sobre determinismo. Era um dos aspectos que os colonizadores usavam para poder justificar suas ações. Eles falavam muito sobre o determinismo. O que é para ser, tem que ser. Entendeu? Essas pessoas nasceram assim, elas têm que ser assim. A nossa missão é ajudá-las. Toma muito cuidado. Mas a resposta dessa questão em específico é a letra B, marxista. A concepção do pensamento geográfico que surgiu nessa época e foi capaz de romper, é o que o Milton Santos defende, é o que a geografia da libertação defende, é o marxismo. Aqui fala, né, vou deixar isso para vocês lerem, já está no Class 1, tá? 3, já está estourando, a gente está comendo aula de alguém aí, não, até esqueci quem é agora, já está online aí, me desculpa, vou começar mais um pouquinho. 3, no campo teórico da geografia podemos ser observadas diferentes correntes. No século XIX, por exemplo, o geógrafo alemão Hetzel escreveu um importante trabalho intitulado, em português, Antropogeografia, Fundamentos da Aplicação da Geografia à História. Hetzel considera, nesse trabalho, as influências que as condições naturais exerciam sobre a humanidade. Talvez vocês já ouviram alguns estudos assim falando que o frio estimula o cérebro. Então, nos países mais frios, as pessoas têm o cérebro mais estimulado, logo são mais inteligentes, logo justifica, por exemplo, os índices deles nas provas. Por isso, os países nórdicos, os Estados Unidos, Canadá, países que nevam, têm a melhor educação do mundo. É uma maneira de colocar o clima para justificar, por exemplo, algumas questões que não tem nada a ver. Mas vamos lá. Embora o conforto térmico tenha a ver, né? Mas ok. Herzl considera nesse trabalho as influências das condições naturais exerceriam sobre a humanidade, defendendo que o meio natural definiria até a fisiologia humana e a psicologia humanas. O ser humano seria, portanto, muito marcado pelo ambiente natural. Herzl foi, obviamente, influenciado pela teoria evolutiva de Darwin. Tá vendo? Darwin fez uma coisa linda, o pessoal usou para outras coisas, né? Não vou dizer para o mal, porque eu estaria sendo egoísta e simplificando toda a obra de Herzl. Mas usaram para coisas diversas, né? Então, essa questão, qual vocês marcariam? No Enem, valendo uma vaga na Federal. Qual vocês marcariam, galera? A Larissa já está divagando sobre qual. É um naturalismo geográfico? É um possibilismo geográfico? É um princípio das casas naturais? É um determinismo geográfico? É um ecologismo científico? Qual vocês acham que é? Volta lá onde, Grazi? Volta lá. No slide. Vou voltar no slide. Agora, gente. Ó, geografia crítica, nova geografia, quantitativa, método regional. Ó, ser humano e natureza. Será que é esse?
Ô, Gui, eles querem que volte na questão. Você não escutou? Quem falou? A Lorena, eles querem que volte na Na questão. questão. Ó, mano, entendi, desculpa. Agora que eu entendi. É porque eu tava na tela do negócio. Aí, a questão aí, desculpa. Adoro o momento do D. É Deus agindo. Será que é D? Vamos ver se é a letra D. É a letra D. Parabéns para quem ia marcar a letra D. A escrita, a corrente do pensamento geográfico determinismo ambiental, formulada no final do século XIX. Por isso que eu falei, né? Essa outra questão aqui poderia ser uma incógnita, né? Dependendo de como ela fosse formulada ali. E aqui nessa questão a gente já vem sobre isso, né? Sobre ratos, influenciado pela teoria da evolução de Charles Darwin, para se defender que a natureza exerce forte influência sobre o ser humano. E as condições naturais definiriam até a fisiologia e a psicologia humanas. Essa última questão aqui, eu deixo para vocês se divertirem, né? Lá no Classroom. Nem vou passar com a resposta dela aqui, não, porque eu já estou comendo 6 para 7 minutos da aula da colega, a amadíssima Lorena, agora, não é? Então, agradeço a presença de vocês, peço desculpa pelo falazado. Se eu incomodei, se eu desagradei, se eu ofendi, me chama no privado que a gente tem uma DR. Por favor, faça um simulado, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para quem é de Cristo, faça um simulado no final de semana. Venha com as dúvidas, a gente está aqui para ajudar. Não estou vendo dúvidas, ninguém me chamou no privado sobre dúvidas. Claro que vocês não tinham gabarito, né? Falando nisso, o gabarito do simulado de semana, eu vou lançar lá agora. Façam, por favor, gente. Quem não fez e quer a chance de fazer, pode fazer. Faz e manda para a gente, mesmo sendo atrasado. Faz e manda para a gente, lá no Classroom. Responde lá o negócio, mas não deixa de fazer, não. Vamos caminhando junto, vamos treinar e vamos para frente, entendeu? A gente está aqui para ajudar, todo mundo aqui está aqui para ajudar. Se tem algum problema, se meu microfone está falhando, fala comigo. Se vocês não estão me vendo, fala comigo. Se essa aula foi péssima, vocês não aprenderam nada, e está incomodando, fala comigo e vamos caminhando. A gente está aí para ajudar, tá bom? Um abraço e um beijo. E até mais. Essa semana eu volto. Tchau. Boa aula, Lorena. Oi, Gui, obrigada. Oi, gente, boa noite. Deixa eu interromper a gravação. Nossa, o layout está diferente, eu não tô sabendo mexer. Achei.